Você sabia que há pessoas em sua vida que não merecem sua ajuda? Isso pode soar chocante, mas a Bíblia é clara. Nem toda a terra merece sua semente, por mais bondoso que você seja. Há 7 tipos de pessoas que estão drenando sua paz, sua fé e sua energia. E hoje vou revelar quem são elas e o que você deve fazer imediatamente. E porque ajudar pode te destruir. Meus amados irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês hoje uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua generosidade, seu tempo e sua energia espiritual. Estou aqui para falar sobre algo que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, abordou com coragem e sabedoria. Há pessoas que não merecem sua ajuda da forma como você tem oferecido. Sei que isso pode soar duro aos seus ouvidos. Talvez você esteja pensando, mas a Bíblia não nos ensina a amar a todos? Sim, meu querido, ela ensina. Porém, amar não significa ser tolo. Amar não significa jogar pérolas aos porcos, como Jesus mesmo advertiu em Mateus 7, versículo 6. Spurgeon dizia que a verdadeira caridade cristã exige discernimento, não cegueira. E hoje, quero abrir seus olhos para 7 tipos de pessoas que estão drenando sua vida, sua paz e até mesmo sua fé. Você já se perguntou por que, depois de tanto ajudar certas pessoas, você se sente vazio, esgotado e até mesmo desiludido? Por que, mesmo fazendo o bem, parece que está afundando junto com aqueles que tenta salvar? A resposta está na falta de sabedoria ao escolher onde plantar suas sementes de bondade. Nem toda a terra merece sua semente, meu irmão. Nem toda a terra produzirá fruto. O primeiro tipo de pessoa que não merece sua ajuda da maneira que você tem oferecido é aquela que zomba de seus valores e da sua fé. Essas pessoas vêm até você nos momentos de desespero, clamam por ajuda, choram aos seus pés, mas assim que a tempestade passa, retornam à zombaria. Elas fazem piada da sua oração, ridicularizam sua crença e tratam os princípios sagrados que governam sua vida como se fossem tolices de gente ignorante. Provérbios 9, versículo 8 nos adverte: Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie, repreende o sábio, e ele te amará. Veja a sabedoria contida nestas palavras. Deus mesmo nos ensina que há pessoas cujo coração está tão endurecido que nossa ajuda não apenas será desperdiçada, mas se voltará contra nós mesmos. Quando você ajuda alguém que zomba de você, está ensinando essa pessoa que pode continuar desrespeitando tudo aquilo que é sagrado para você. Spurgeon pregava que o cristão verdadeiro não é chamado para ser capacho de ninguém. Você foi comprado por alto preço, pelo sangue precioso de Cristo. Sua vida tem valor eterno. Portanto, quando alguém zomba da sua fé enquanto estende a mão pedindo favor, essa pessoa não está buscando ajuda genuína. Está buscando explorar sua bondade. O segundo tipo são aqueles que sempre têm uma desculpa, mas nunca uma ação. Conhece essas pessoas? Aquelas que vêm com histórias dramáticas, sempre precisando de algo. Mas quando você oferece um caminho prático para a solução, elas têm 1000 razões pelas quais não podem seguir. Você oferece um emprego, elas dizem que o horário não serve. Você oferece orientação, elas dizem que já tentaram isso antes. Você oferece seu tempo, elas desperdiçam com reclamações intermináveis. Essas pessoas não querem soluções, meu irmão. Elas querem audiência, querem alguém que sustente sua vitimização constante. E você, com seu coração generoso, torna-se refém dessa dinâmica destrutiva. Tessalonicenses 3, versículos 10 a 12, nos mostra a firmeza de Paulo nesta questão. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns entre vocês vivem desordenadamente, não trabalhando, mas se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Veja como a palavra de Deus é clara. Há uma diferença entre alguém que está genuinamente em necessidade e alguém que escolhe viver na preguiça e na dependência crônica. Quando você continua ajudando quem não quer ajudar a si mesmo, você não está sendo bondoso. Está sendo cúmplice da destruição dessa pessoa. Está impedindo que ela enfrente as consequências naturais de suas escolhas e, portanto, impedindo seu crescimento. O terceiro tipo de pessoa que não merece sua ajuda da forma como você tem dado são aqueles que semeiam discórdia em sua vida.
Essas pessoas chegam trazendo fofocas, divisão, críticas sobre outros irmãos. Elas vêm com histórias que colocam uns contra os outros, que criam suspeitas e destroem relacionamentos. E depois de plantar toda essa confusão, pedem sua ajuda como se fossem vítimas inocentes. Provérbios 6, versículos 16 a 19, nos mostra que Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Está entre as 7 coisas que o Senhor odeia. Pense nisso. De todas as coisas que Deus poderia listar como abomináveis, Ele escolheu incluir aquele que causa divisão. Por quê? Porque a discórdia destrói o corpo de Cristo, fragmenta famílias e paralisa comunidades inteiras. Quando você ajuda alguém que está ativamente causando divisão, você está financiando a destruição. Está dando recursos, tempo e energia para alguém cujas ações trabalham contra a paz e a unidade que Cristo tanto valorizou. Lembre-se, Jesus orou para que fôssemos um assim como Ele e o Pai são um. Aquele que trabalha contra essa unidade não deve receber nosso apoio. O quarto tipo são os manipuladores emocionais, aqueles que usam suas lágrimas como moeda de troca e suas histórias tristes como ferramentas de controle. Essas pessoas sabem exatamente quais cordas tocar em seu coração compassivo. Elas conhecem suas fraquezas, sua dificuldade em dizer não, seu medo de parecer insensível, e usam tudo isso contra você, repetidamente. Gálatas 6, versículo 7 nos adverte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. A manipulação é uma forma de zombaria, meu irmão. É tratar o outro como instrumento para seus próprios fins egoístas. Quando alguém manipula você emocionalmente para conseguir o que quer, essa pessoa não está respeitando a imagem de Deus em você. Está tratando você como objeto, como meio para um fim. Spurgeon frequentemente alertava contra aqueles que fazem da religião um comércio e da piedade alheia um lucro. Há pessoas que aprenderam a usar a linguagem da fé para conseguir vantagens. Elas dizem: Deus me mostrou que você deveria me ajudar, ou sinto no meu espírito que você é a resposta para minha oração. Mas observe os frutos. Se há um padrão constante de manipulação, de pressão emocional e de desrespeito aos seus limites, você não está diante de alguém que precisa de ajuda, está diante de alguém que precisa de arrependimento. O quinto tipo são aqueles que recusam conselhos sábios, mas sempre retornam com os mesmos problemas. Você já viveu isso? Alguém vem até você com uma crise. Você ora, aconselha, aponta o caminho segundo as Escrituras. A pessoa concorda, agradece, diz que vai mudar. Mas semanas depois, está de volta com o exato mesmo problema, resultado das exatas mesmas escolhas erradas. Provérbios 12, versículo 15 declara: o caminho do insensato aos seus olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Há pessoas que não querem conselho, querem validação. Não buscam transformação, buscam conforto temporário. E você, na ânsia de ajudar, torna-se parte de um ciclo vicioso onde sua energia é constantemente drenada, sem produzir qualquer fruto real de mudança. Jesus contou a parábola do semeador, onde algumas sementes caíram em solo pedregoso, outras entre espinhos. Ele não forçou o solo a se transformar. Ele reconheceu que há terrenos que simplesmente não estão prontos para receber a semente. Da mesma forma, há pessoas que não estão prontas para receber sua ajuda. Não porque você não seja capaz, mas porque elas escolhem permanecer onde estão. O sexto tipo são os ingratos crônicos, aqueles que nunca reconhecem o que você faz e sempre exigem mais. Essas pessoas têm memória seletiva. Esquecem rapidamente de todas as vezes que você esteve presente, mas jamais esquecem de cobrar quando você não pode atender a mais um pedido. Elas tratam sua generosidade como obrigação, sua bondade como dívida que você tem para com elas. Lucas 17, versículos 12 a 18, conta a história dos 10 leprosos curados por Jesus. Apenas um voltou para agradecer. E o que Jesus disse? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Até mesmo o Senhor notou e se importou com a ingratidão. Isso nos ensina que a gratidão não é um detalhe insignificante, é um indicador de caráter, um reflexo da condição do coração. Quando alguém recebe repetidamente e nunca agradece, nunca reconhece, nunca valoriza, essa pessoa revelou algo importante. Ela não vê você como irmão.
vê você como recurso. E recursos são usados, explorados e descartados quando não servem mais. Você é filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Não permita que o tratem como menos do que isso. O sétimo e último tipo são aqueles que drenam sua paz e nunca contribuem para ela. São pessoas que só aparecem quando precisam de algo, mas desaparecem quando você precisa delas. Relacionamentos unilaterais, onde você está sempre dando, sempre presente, sempre disponível, mas na hora da sua necessidade há apenas silêncio. Essas pessoas são poços sem fundo, buracos negros emocionais que sugam sua luz sem jamais refletir qualquer luminosidade de volta. Eclesiastes 4, versículos 9 e 10 nos ensina sobre a importância da reciprocidade. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Relacionamentos saudáveis são caracterizados por mutualidade. A dar e receber, a apoio mútuo, a presença nos momentos bons e difíceis. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, o que fazer com essas 7 pessoas? A resposta não é ódio, não é vingança, não é maldade. A resposta é sabedoria. Restabelecer limites saudáveis. É redirecionar sua energia para aqueles que realmente valorizam, para aqueles que estão dispostos a crescer, para aqueles cujos corações estão abertos à transformação genuína. Mateus 7, versículo 6 nos orienta. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e voltando-se os despedaçarão. Seu tempo é sagrado, sua paz é preciosa, sua energia espiritual é uma pérola de grande valor. Não a desperdice com aqueles que a pisotearão. Se você reconheceu alguma dessas pessoas em sua vida e deseja aprender a restaurar sua paz interior, sua intimidade com Deus e sua sabedoria para lidar com relacionamentos, eu convido você a conhecer nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. É um material que preparei com muito cuidado para ajudar pessoas como você a reencontrar o equilíbrio espiritual e a clareza que tanto precisam. E se esta mensagem está tocando o seu coração, se inscreva neste canal. Preciso que você esteja aqui nas próximas mensagens, porque continuaremos explorando verdades que libertarão sua alma e trarão discernimento à sua jornada de fé. Agora que identificamos essas 7 pessoas, precisamos entender algo fundamental. Por que você tem tanta dificuldade em estabelecer limites com elas? Por que, mesmo sabendo que está sendo usado, explorado ou desrespeitado, você continua abrindo sua porta, seu coração e sua carteira? A resposta está mais profunda do que você imagina e tem tudo a ver com a maneira como você compreende o amor cristão. Muitos de nós fomos ensinados uma versão distorcida do Evangelho, onde ser cristão significa ser capacho, onde humildade é confundida com humilhação, onde mansidão é interpretada como fraqueza. Crescemos ouvindo que devemos sempre dar a outra face, sempre perdoar, sempre ajudar, sem qualquer instrução sobre sabedoria, discernimento ou limites saudáveis. E o resultado disso é uma geração de cristãos exaustos, desiludidos e emocionalmente falidos. Mas deixe-me ser claro com você. Jesus nunca foi capacho de ninguém. Ele era manso, sim, mas não era fraco. Ele perdoava, sim, mas também confrontava. Ele amava a todos, sim, mas não permitia que o manipulassem ou controlassem. Quando os fariseus tentaram armadilhas, ele os desmascarou publicamente. Quando os mercadores profanaram o templo, ele os expulsou com rigor. Quando Pedro tentou dissuadi-lo de seu propósito, ele disse: "Para trás de mim, Satanás." Veja como isso é libertador. O próprio Jesus estabeleceu limites. Ele disse não. Ele se afastou de multidões quando precisava estar a sós com o Pai. Ele escolheu 12 discípulos específicos, não tentou agradar a todos. Ele foi seletivo com seu tempo, com sua energia, com suas palavras. E nós que somos seus seguidores, temos não apenas o direito, mas a responsabilidade de fazer o mesmo. Romanos 12, versículo 2 nos exorta: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus."
Quando você permite que pessoas tóxicas ditem os termos da sua vida, quando você se molda às expectativas manipuladoras dos outros, você está se conformando com um padrão que não é de Deus. Está traindo o chamado que há sobre sua vida. A verdade que precisa penetrar em seu coração hoje é esta: ajudar quem não quer ser ajudado não é bondade, é tolice. Sustentar quem se recusa a caminhar não é amor, é codependência. Permanecer em relacionamentos unilaterais não é fidelidade, é autodestruição. E Deus jamais pediu que você se destruísse em nome do amor. Pelo contrário, ele disse em Marcos 12, versículo 31, ame o seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, não mais do que a si mesmo. Não em detrimento de si mesmo, mas como a si mesmo. Isso significa que o amor próprio saudável, o respeito por sua própria vida, paz e saúde emocional não apenas é permitido, é ordenado. Você não pode dar o que não tem. Você não pode oferecer paz se está vivendo em caos interno. Você não pode ser fonte de vida se está emocionalmente morto por dentro. Portanto, cuidar de si mesmo não é egoísmo. É mordomia sábia dos recursos que Deus lhe confiou. Vamos aprofundar um pouco mais. Por que essas 7 pessoas conseguem tanto poder sobre você? Porque em algum momento, você aceitou uma mentira sobre quem você é. Talvez alguém tenha dito que você só tem valor quando está servindo. Talvez você tenha aprendido que amor significa sacrificar-se até o esgotamento. Talvez você carregue uma culpa não resolvida que tenta compensar através de uma generosidade doentia. Ou talvez você simplesmente tenha medo da rejeição, do conflito, de ser visto como egoísta ou insensível. Mas ouça com atenção. Sua identidade não está no que você faz pelos outros. Sua identidade está em quem você é em Cristo. Efésios 1, versículos 4 e 5 declaram: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você é filho adotado de Deus. Isso é quem você é. Não um solucionador de problemas alheios. Não um banco ambulante. Não um terapeuta gratuito disponível 24 horas. Você é filho do Rei. Quando você entende isso profundamente, algo muda dentro de você. Você para de buscar validação na aprovação dos outros. Você para de medir seu valor pela quantidade de pessoas que consegue agradar. Você começa a viver a partir de uma identidade segura, enraizada no amor incondicional de Deus, e não nas expectativas manipuladoras daqueles ao seu redor. Agora, falemos sobre culpa. Muitos de vocês sentem uma culpa paralisante quando pensam em estabelecer limites. Sentem que estão sendo maus, duros, anticristãos. Mas eu preciso que você entenda algo. Culpa falsa é uma das ferramentas favoritas do inimigo para mantê-lo preso. Satanás é chamado de o acusador dos irmãos, em Apocalipse 12, versículo 10. Ele usa a culpa como chicote para mantê-lo em cativeiro espiritual e emocional. Existe uma diferença entre convicção e condenação. Convicção vem do Espírito Santo e aponta para pecados específicos que precisam de arrependimento, sempre com o objetivo de restauração. Condenação vem do inimigo e é um peso vago, constante e opressor que nunca leva à liberdade, apenas ao desespero. Se você sente culpa ao estabelecer limites saudáveis, pergunte-se: isso é convicção específica de algo errado que fiz ou é condenação genérica tentando me manter escravizado? Gálatas 5, versículo 1 proclama: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você foi chamado para a liberdade, não para ser escravo de expectativas irreais, de manipulações emocionais, de relacionamentos tóxicos disfarçados de comunhão cristã. Quando você estabelece um limite saudável, você não está violando o Evangelho, está vivendo-o em sua plenitude. Vamos ser práticos por um momento. Como isso se parece na vida real? Como você estabelece esses limites sem se sentir culpado, sem cair na armadilha da manipulação emocional que inevitavelmente virá? Primeiro, você precisa ser claro consigo mesmo sobre o que é e o que não é aceitável em sua vida. Onde estão suas linhas? Quais comportamentos você não tolerará mais? Qual é o padrão mínimo de respeito que você exige? Segundo,
Você comunica esses limites com clareza e firmeza, mas sem hostilidade. Não é um ataque, é uma declaração. Não posso mais emprestar dinheiro. Não estou disponível para conversas depois das 10 da noite. Não participarei de conversas que envolvam fofocas sobre outras pessoas. Preciso de reciprocidade neste relacionamento. Seja específico, seja firme, seja claro. Terceiro, e isso é crucial, você mantém o limite mesmo quando houver pressão. Que haverá pressão, meu irmão, pode ter certeza. As pessoas que se beneficiavam de sua falta de limites não aceitarão a mudança passivamente. Elas tentarão guilhotinar você com culpa, acusá-lo de egoísmo, questionarão sua fé, farão drama, talvez até se afastem temporariamente na esperança de que você volte atrás. Mas você precisa permanecer firme. Provérbios 4, versículo 23 nos aconselha: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração significa protegê-lo, estabelecer muros saudáveis ao redor dele, ser seletivo com quem você permite entrar. Não é ser frio ou distante, é ser sábio. É reconhecer que seu coração é um território sagrado onde Deus habita e você tem a responsabilidade de proteger esse espaço santo. Pense em Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Ele enfrentou oposição constante. Sanbalat e Tobias zombavam, ameaçavam, tentavam distraí-lo da obra. Mas o que Neemias fez? Ele continuou construindo. Ele disse em Neemias 6, versículo 3, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Que declaração poderosa! Ele tinha clareza sobre sua missão e não permitiu que detratores o desviassem. Você também está fazendo uma grande obra. A obra de viver uma vida que glorifica a Deus, de cuidar da família que Ele lhe confiou, de desenvolver os talentos que recebeu, de cumprir o propósito único para o qual foi criado. Você não pode descer dessa obra para atender a todas as demandas egoístas daqueles que recusam crescer, daqueles que querem mantê-lo preso ao papel de salvador pessoal deles. E aqui está algo que talvez ninguém tenha te dito. Quando você estabelece limites saudáveis, você não está apenas se protegendo, está criando uma oportunidade para que a outra pessoa cresça. Muitas vezes, nossa ajuda constante impede que as pessoas enfrentem as consequências naturais de suas escolhas, que é exatamente o que elas precisam para amadurecer. Quando você para de ser a rede de segurança, quando você para de resolver problemas que não são seus, você força a outra pessoa a assumir responsabilidade por sua própria vida. Isso é amor verdadeiro, meu irmão. Amor que se importa mais com o crescimento real da pessoa do que com a aprovação temporária dela. Amor que está disposto a ser mal interpretado no curto prazo, porque entende o que é melhor no longo prazo. Hebreus 12, versículos 10 e 11, nos ensina sobre a disciplina. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Se até mesmo Deus permite que enfrentemos consequências para nosso crescimento, quem somos nós para privar outros desse processo necessário? Quando você continua resgatando alguém que recusa aprender, você está atrapalhando o trabalho de Deus na vida dessa pessoa. Você está se colocando entre ela e as lições que Deus está tentando ensinar. Isso não é bondade, é interferência. Há algo profundamente libertador que precisa ser dito, e talvez seja a verdade mais difícil de aceitar. Você não é o salvador de ninguém. Esse papel já está ocupado e seu nome é Jesus Cristo. Quando você assume a responsabilidade de resgatar repetidamente pessoas que não querem mudar, quando você se coloca no centro da vida de alguém como a única fonte de solução, você não está agindo como cristão, está agindo como um falso Messias. Isso pode soar duro, mas precisa ser dito. Há uma linha muito tênue entre ajudar alguém em nome de Cristo e substituir Cristo na vida dessa pessoa. Quando alguém aprende que você sempre estará lá para resolver seus problemas, para limpar suas bagunças, para financiar suas irresponsabilidades, essa pessoa para de buscar a Deus. Por que orar quando você está disponível? Por que confiar no Senhor quando você sempre aparece com a solução? João 15, versículo 5, nos lembra das palavras de Jesus. Eu sou a videira,
Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Note bem, sem ele, não sem você. Ninguém foi chamado para ser galho na vida de outro ser humano adulto. Cada pessoa precisa estar conectada à videira verdadeira, que é Cristo. Quando você se coloca nessa posição, você está atrapalhando o desenvolvimento espiritual dessa pessoa. Precisamos falar sobre codependência, porque muitos de vocês estão presos nela sem sequer saber. Codependência não é amor, é uma dinâmica doentia, onde você precisa ser necessário para se sentir valioso. Você extrai sua identidade e seu senso de propósito de ser o salvador de alguém. E aqui está o perigo. Você começa a precisar que a outra pessoa continue quebrada para que você continue se sentindo importante. Isso é sutil, mas devastador. Você ora para que Deus ajude aquela pessoa, mas no fundo, se ela realmente melhorasse e não precisasse mais de você, haveria um vazio em sua vida. Você diz que quer ver transformação, mas suas ações perpetuam a dependência. Você reclama do peso de carregar aquela pessoa, mas sempre que ela tenta caminhar sozinha, você encontra uma maneira de intervir novamente. Gálatas 6, versículo 2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Mas o versículo 5, no mesmo capítulo, declara: pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Veja a sabedoria aqui. Há fardos pesados que devemos ajudar uns aos outros a carregar, situações extraordinárias, crises genuínas, momentos de fragilidade verdadeira. Mas há também responsabilidades pessoais que cada um deve carregar sozinho. E tentar carregar isso pelo outro é violar o princípio divino da responsabilidade individual. A questão que você precisa se fazer é: estou ajudando essa pessoa a carregar um fardo pesado temporário? Ou estou carregando a carga diária que ela mesma deveria estar carregando? Se é a segunda opção, você está prejudicando, não ajudando. Está criando um inválido espiritual e emocional quando Deus criou um ser humano capaz de andar em suas próprias pernas. Vamos falar sobre algo que poucos têm coragem de abordar: o custo real da sua generosidade mal direcionada. Enquanto você derrama seu tempo, energia, recursos e paz sobre pessoas que não valorizam, não mudam e não reciprocam, quem está sendo negligenciado? Sua família, que recebe apenas as sobras da sua energia emocional. Seus filhos, que veem o pai ou a mãe sempre disponível para estranhos, mas esgotado demais para estar presente com eles. 1 Timóteo 5, versículo 8, nos adverte severamente: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Isso é forte. Deus está dizendo que há uma ordem de prioridades e sua família vem primeiro. Não é egoísmo, é obediência. Quando você sacrifica o bem-estar da sua casa para atender às demandas infinitas de pessoas que se recusam a crescer, você está invertendo a ordem que Deus estabeleceu. Pense no seu casamento. Quantas discussões já aconteceram porque você está sempre envolvido nos problemas de outras pessoas? Quanto tempo de qualidade foi roubado do seu cônjuge porque você estava ao telefone aconselhando alguém que ignorará tudo o que você disse? Quanto dinheiro que deveria estar construindo o futuro da sua família foi desviado para pessoas que já desperdiçaram 50 oportunidades anteriores? Pense nos seus filhos. Eles estão observando. Eles estão aprendendo que pessoas de fora são mais importantes do que eles. Estão internalizando que amor significa se esgotar até não sobrar nada. Estão vendo um modelo de relacionamento onde limites não existem e onde ser cristão significa ser capacho. Que legado é esse? Que ensinamento é esse? Mateus 7, versículos 9 a 11, nos mostra o coração de Deus como Pai. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus é um Pai que prioriza seus filhos, e Ele nos chama a refletir esse caráter
em nossa própria paternidade e maternidade. Não há nada de santo em negligenciar sua família para parecer generoso aos olhos dos outros. Não há nada de cristão em destruir seu casamento para manter a aparência de que você é alguém sempre disponível. A caridade começa em casa, meu irmão. E se ela não está florescendo ali primeiro, então o que você está oferecendo para fora não é verdadeiro amor cristão. É performance religiosa. Agora, alguns de vocês estão pensando, mas e se a pessoa realmente precisa? E se eu sou a única esperança dela? Deixe-me ser direto. Se você é a única esperança de alguém, essa pessoa tem um problema muito maior do que qualquer circunstância externa. Ela tem um problema espiritual. Ela está colocando sua confiança em carne e sangue, ao invés de colocar em Deus. E ao perpetuar essa dependência, você está sendo um obstáculo entre ela e Deus. Salmo 146, versículo 3, declara: Não confiem em príncipes, em meros mortais que não podem salvar. Quando você permite que alguém faça de você o príncipe salvador dessa pessoa, você está cooperando com idolatria. Você está ocupando um espaço no coração dela que pertence somente a Deus. E o resultado será sempre decepção, porque você não foi criado para carregar o peso que somente Deus pode carregar. A verdade é que há recursos, há outras pessoas, há igrejas, há instituições, há programas governamentais. Mas mais importante do que tudo isso, há Deus. Há o Espírito Santo que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Há a palavra que é viva e eficaz. Há um Deus que prometeu jamais abandonar ou desamparar seus filhos. Se alguém genuinamente buscar ao Senhor, encontrará. Mas enquanto você estiver funcionando como atalho conveniente, muitos não terão motivação para buscar a face de Deus. Vamos tratar de algo extremamente importante. O medo da rejeição que paralisa muitos de vocês. Você sabe que precisa estabelecer limites. Você sabe que está sendo usado. Você sabe que o relacionamento é tóxico, mas o medo de ser rejeitado, de ser chamado de egoísta, de perder aquela pessoa, de ser o vilão da história, esse medo é tão grande que você continua na prisão. Provérbios 29, versículo 25 nos adverte: O medo dos homens é uma armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Veja como a Escritura coloca isso. O medo do que os outros vão pensar, do que vão dizer, de como vão reagir, é literalmente uma armadilha. É uma cilada que o mantém preso, que impede sua liberdade, que sufoca sua paz. Mas a segunda parte do versículo oferece a solução. Confiar no Senhor traz segurança. Quando sua identidade e seu valor estão seguros em Cristo, quando você sabe quem você é aos olhos de Deus, a opinião dos outros perde seu poder sobre você. Não que você se torne insensível ou arrogante, mas você se torna livre, livre para fazer o que é certo mesmo quando não é popular. Pense em quantas decisões erradas você tomou por medo da rejeição. Quantas vezes disse sim quando deveria ter dito não? Quantas vezes permaneceu em situações destrutivas porque temia o confronto? Quantas vezes traiu sua própria paz, sua própria saúde, seu próprio discernimento porque temia desagradar alguém? Gálatas 1, versículo 10, nos desafia. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está sendo absolutamente claro aqui. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vive para a aprovação de Deus, ou vive para a aprovação dos homens. Não há meio termo. Quando você entende isso, algo muda radicalmente. Você para de tomar decisões baseadas em como os outros vão reagir e começa a tomar decisões baseadas no que é certo aos olhos de Deus. Você para de viver na tirania das expectativas alheias e começa a viver na liberdade da obediência a Cristo. Você para de ser refém das emoções manipuladoras dos outros e começa a andar segundo o Espírito. E aqui está o que vai acontecer. Quando você começar a estabelecer limites saudáveis, algumas pessoas vão embora. E sabe de uma coisa? Está tudo bem. Na verdade, é mais do que tudo bem, é necessário. As pessoas que se afastam quando você estabelece limites não estavam interessadas em você.
estavam interessadas no que você poderia fazer por elas. As pessoas que amam você de verdade respeitarão seus limites, mesmo que não gostem deles inicialmente. Jesus tinha multidões seguindo-o, mas houve um momento em João 6, versículo 66, onde está registrado: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus ensinou uma verdade difícil e muitos foram embora. E o que ele fez? Correu atrás? Suavizou a mensagem? Negociou a verdade para manter a multidão? Não. Ele se voltou para os 12 e perguntou: vocês também querem ir? Que exemplo poderoso para nós! Jesus não tinha medo da rejeição. Ele não comprometeu a verdade para manter pessoas ao seu redor. Ele estava disposto a ficar sozinho se necessário, porque sua missão não era agradar multidões, era cumprir a vontade do Pai. E a mesma coragem precisa habitar em você. Precisamos falar sobre algo que raramente é mencionado nos púlpitos: a diferença entre compaixão e cumplicidade. Muitos de vocês acreditam que estão sendo compassivos, quando na verdade estão sendo cúmplices de comportamentos destrutivos. Há uma diferença gigantesca entre essas duas coisas, e não entender essa diferença pode destruir não apenas sua vida, mas também a vida daqueles que você pensa estar ajudando. Compaixão é sentir a dor do outro e oferecer ajuda genuína que conduz à transformação. Cumplicidade é participar ativamente de um padrão destrutivo, fornecendo os recursos que permitem que a pessoa continue em seu caminho de autodestruição. Compaixão liberta, cumplicidade aprisiona. Compaixão desafia, cumplicidade acomoda. Compaixão fala a verdade em amor. Cumplicidade mente para manter a paz. Efésios 4. Versículo 15 nos instrui: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja a ordem: verdade em amor. Não amor sem verdade, não verdade sem amor, mas ambos juntos. Quando você omite a verdade em nome de um falso amor, você não está amando, está sendo negligente. Quando você confronta sem amor, você não está sendo verdadeiro, está sendo cruel. Mas quando você une verdade e amor, aí sim há compaixão genuína. Quantas vezes você emprestou dinheiro para alguém sabendo que aquela pessoa usaria de forma irresponsável? Quantas vezes você cobriu as mentiras de alguém para evitar que ela enfrentasse as consequências? Quantas vezes você ofereceu sua casa para alguém que você sabia estava fugindo de responsabilidades? Isso não é compaixão, meu irmão, isso é cumplicidade. Você está fornecendo os meios para que o comportamento destrutivo continue. A palavra de Deus é clara sobre isso. 2 Tessalonicenses 3, versículo 14 e 15 diz: se alguém não obedecer à instrução desta carta, anotem o nome dessa pessoa e não se associem com ela, para que se envergonhe. Contudo, não a tratem como inimigo, mas chamem-lhe a atenção como irmão. Há um princípio poderoso aqui. Há momentos em que o amor exige distância, não proximidade. Há momentos em que ajudar significa se afastar, para que a pessoa sinta o peso de suas próprias escolhas. Isso vai contra tudo o que a cultura moderna ensina. Vivemos em uma sociedade que glorifica a vítima, que remove todas as consequências, que sempre encontra alguém ou alguma coisa para culpar. Ninguém é responsável por nada. Todos são vítimas de alguma circunstância. E essa mentalidade tem infiltrado a igreja, criando uma geração de cristãos que confundem misericórdia com ausência de responsabilidade. Mas a Bíblia não funciona assim. Gálatas 6, versículo 7 já citamos antes, mas vale repetir. Não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Esse é um princípio espiritual imutável. Há uma lei de semeadura e colheita operando no universo. Quando você impede que alguém colha o que semeou, você está interferindo no processo educativo de Deus. Imagine um agricultor que planta sementes ruins, mas você, com pena dele, secretamente substitui sua colheita por frutas boas. Você acha que esse agricultor aprenderá a plantar melhor? Claro que não. Ele continuará plantando sementes ruins, porque nunca experimentou as consequências naturais de suas escolhas. Sua ajuda o condenou à mediocridade perpétua. O mesmo acontece na vida espiritual e emocional. Quando você protege alguém das consequências de suas escolhas repetidamente, quando você sempre aparece com a solução,
antes que a pessoa sequer sinta o desconforto do problema que criou, você está roubando dela a oportunidade de aprender, de crescer, de amadurecer. Você está sendo um obstáculo ao trabalho de Deus na vida dessa pessoa. Hebreus 12, versículo 11, que já mencionamos, tem uma segunda parte poderosa. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina é dolorosa no momento, mas produz fruto depois. Se você remove a disciplina, remove também o fruto. Se você alivia a dor imediatamente, impede o crescimento permanente. Vamos ser ainda mais específicos. Você tem um filho adulto que continua tomando decisões irresponsáveis e você continua resgatando-o financeiramente. Ele perde emprego após emprego porque não consegue chegar no horário, porque tem problemas com autoridade, porque prefere festa à responsabilidade. E toda vez que ele está prestes a ser despejado, prestes a ter o carro tomado, prestes a enfrentar a realidade de suas escolhas, você aparece com a solução. Você acha que está sendo um bom pai, uma boa mãe. Mas o que você está realmente fazendo? Está criando um adulto inválido. Está ensinando que não há consequências reais para a irresponsabilidade. Está impedindo que seu filho desenvolva as habilidades de vida que ele precisa para sobreviver quando você não estiver mais aqui. Isso não é amor, é medo disfarçado de bondade. Provérbios 19, versículo 18 nos orienta: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Disciplinar alguém que você ama, permitir que enfrente as consequências, isso não é crueldade, é esperança. É acreditar que essa pessoa pode aprender, pode mudar, pode crescer. Quando você remove todas as consequências, você está declarando implicitamente que não acredita na capacidade dessa pessoa de aprender e melhorar. O mesmo princípio se aplica a amizades tóxicas. Você tem uma amiga que sempre está em drama, sempre tem uma crise, sempre precisa de você para resolver seus problemas. E você sempre corre. Você cancela seus planos. Você negligencia sua família. Você derrama seu coração, seu tempo, sua energia. E o que acontece? Uma semana depois ela está no mesmo lugar, com um drama diferente, mas o mesmo padrão. Quando você continuamente permite esse ciclo, você não está sendo uma boa amiga, está sendo uma facilitadora, está permitindo que ela evite crescer, está fornecendo uma válvula de escape que impede que ela desenvolva suas próprias habilidades de resolver problemas, suas próprias estratégias de enfrentamento, sua própria dependência de Deus. Provérbios 27, versículo 6 diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Um verdadeiro amigo às vezes precisa ferir com a verdade. Precisa dizer não. Precisa estabelecer limites. Precisa permitir que o outro enfrente dificuldades. Isso dói no curto prazo, mas salva no longo prazo. Já o falso amigo, o que só quer ser querido, o que tem medo do conflito, esse oferece apenas beijos enganosos. Conforto temporário que leva à destruição permanente. Agora, alguns de vocês estão se perguntando: mas onde está a graça nisso tudo? Jesus não nos ensinou a perdoar 70 vezes 7? Não devemos dar a outra face? Sim, absolutamente sim. Mas entenda uma coisa fundamental. Perdão não significa ausência de limites. Graça não significa tolerar abuso. Misericórdia não significa ser idiota. Jesus perdoou a mulher apanhada em adultério. Ele não a condenou, não pegou pedras. Ofereceu graça radical. Mas o que ele disse no final? Vai, não peques mais. Havia perdão, mas também havia uma expectativa clara de mudança. Havia misericórdia, mas não havia aprovação do comportamento pecaminoso. Havia amor, mas não havia cumplicidade. João 8, versículos 10 e 11 nos mostram esse equilíbrio perfeito. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Veja a sabedoria aqui. Não há condenação, mas há confrontação. Não há rejeição da pessoa, mas há rejeição clara do pecado. Não há abandono, mas há um chamado à transformação. Você pode e deve perdoar quantas vezes forem necessárias.
Mas perdoar não significa confiar automaticamente. Confiança é reconstruída com o tempo, através de mudanças consistentes de comportamento. Você pode perdoar alguém que roubou de você, sem jamais emprestar dinheiro para essa pessoa novamente, até que haja evidências claras de transformação. Você pode perdoar alguém que mentiu sem acreditar em cada palavra que sai de sua boca, até que a integridade seja demonstrada consistentemente. Mateus 18 nos conta a parábola do servo incompassivo, onde Jesus ensina sobre perdão. Mas note que na parábola, há consequências reais para o servo que não estendeu misericórdia. Perdão não elimina todas as consequências, não restaura automaticamente todas as posições, não garante que tudo voltará a ser exatamente como era antes. Perdão libera você do peso do rancor, mas sabedoria determina como o relacionamento continuará. Há pessoas que você precisa amar de longe. Há relacionamentos que precisam ser redefinidos. Há níveis de proximidade que precisam ser ajustados. E tudo isso pode acontecer mesmo quando há perdão genuíno no coração. Você pode desejar o bem de alguém, orar por aquela pessoa, não guardar amargura e ainda assim manter uma distância saudável porque você reconhece que a proximidade com essa pessoa é destrutiva. Romanos 12, versículo 18, nos dá uma instrução realista. Se possível, na medida do que depender de vocês, vivam em paz com todos. Note as palavras "se possível" e "na medida do que depender de vocês". Paulo está reconhecendo que nem sempre é possível viver em paz com todos. Há pessoas com quem a paz é impossível porque elas são comprometidas com o conflito. E quando você fez tudo o que estava ao seu alcance, quando ofereceu graça, quando estabeleceu limites, quando comunicou claramente, e ainda assim há apenas toxicidade, você tem a permissão bíblica para se afastar. Não é falta de amor, é sabedoria. Não é falta de fé, é discernimento. Não é fraqueza, é força. Força para escolher sua paz acima da aprovação alheia. Força para proteger seu coração e sua família acima de expectativas irreais. Força para obedecer a Deus mesmo quando isso significa desapontar pessoas. A verdade final desta sessão é esta: você não pode salvar quem não quer ser salvo. Você não pode mudar quem não quer mudar. Você não pode forçar crescimento em quem escolhe permanecer infantil. E tentar fazer isso não é virtude, é arrogância disfarçada de bondade. É você assumindo um papel que não é seu, carregando um peso que não foi projetado para seus ombros, tentando ser Deus na vida de alguém quando há apenas um Deus verdadeiro. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas oro para que seja apenas o começo de uma nova jornada em sua vida. Uma jornada de liberdade, de sabedoria, de limites saudáveis e de paz verdadeira. Você não precisa mais viver aprisionado pela culpa falsa, pelas expectativas manipuladoras ou pelo medo da rejeição. Deus o chamou para uma vida abundante, não para uma existência de esgotamento emocional, servindo a pessoas que se recusam a crescer. Sua generosidade é preciosa. Sua compaixão é um dom, mas quando direcionadas sabiamente, elas produzem frutos eternos. Quando desperdiçadas em solo pedregoso, produzem apenas frustração e desilusão. Lembre-se, estabelecer limites não é falta de amor, é expressão de sabedoria. Proteger sua paz não é egoísmo, é mordomia do que Deus lhe confiou. Dizer não às pessoas certas permite que você diga sim às pessoas certas, começando por sua própria família e por aqueles que verdadeiramente valorizam e honram o que você oferece. Quero agradecer profundamente por você ter dedicado seu tempo para ouvir esta palavra. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja aprofundar sua jornada de restauração espiritual, não deixe de adquirir nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Se inscreva agora neste canal, ative o sininho para não perder as próximas mensagens que podem transformar sua vida. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe nos comentários como esta palavra impactou você. Continue conosco, assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Até a próxima.